Nisso, nós precisamos acreditar. E assim, pessoas muito preocupadas com o próximo. Mas para que eu ajude ao próximo, que eu já posso fazer essa pergunta para vocês, porque agora vocês sabem que próximos são todos aqueles que passam por nossa vida. São todas as pessoas, mesmo as que não estão próximas a nós. Um belo exemplo disso são as pessoas que estão se organizando, as associações, as próprias ONGs que se organizam para levar alimento para as pessoas que não, por não poderem trabalhar, estão até sem a própria alimentação. Então, há muitas pessoas que se organizaram para ajudar a essas pessoas. E percebam que tem pessoas que moram no Rio e que estão mandando ajuda para pessoas que moram em Manaus. Tem pessoas que moram em Belo Horizonte, estão mandando ajuda para quem mora aqui na região Nordeste. E todas elas consideram que as pessoas pelas quais elas estão fazendo aquela boa ação são próximo dela. Porque o próximo são aquelas pessoas que mesmo que eu não conheça, eu ajudo. Sem interesse algum, como eu falei na aula anterior, sem nem nos preocuparmos com um agradecimento. Eu faço porque eu preciso fazê-lo. Eu faço porque eu sou cristã e porque eu aprendi que devo fazê-lo. Independentemente de não ser cristã, que tem outras pessoas que têm outras crenças, mas aqui eu falo do coração bom e do coração disposto a ajudar o próximo, independente das suas crenças ou convicções religiosas, mas são pessoas que estão dispostas a ajudar o próximo. Vamos falar agora de fraternidade. Alguém pode me dizer qual o significado da palavra fraternidade? Fraternidade, amor entre irmãos, é um laço de união entre os homens, fundados pelo respeito, pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Fraternidade, que vem aí da palavra do latim, que é frater, e quer dizer irmão. Quando eu sou fraterno com alguém, eu estou me preocupando com ele. Por exemplo, certamente incomoda a todo mundo que tenham pessoas que nesse momento em que precisavam estar na sua casa, lembra da frasezinha que passa todo o tempo na televisão, e que quando você liga, quando você se conecta nas redes sociais, aparece lá, fique em casa? E aquelas pessoas que não têm casa? Eu preciso ser fraterna. Elas não têm dignidade, não tem um local para elas ficarem. Quando a pessoa não tem uma vida digna, ela leva uma vida que ela não tem acesso às necessidades mais básicas. Ela não tem uma casa, ela não tem um local onde tomar um banho, ela não tem garantido a alimentação do dia a dia. E aí nós vemos todos os dias, mesmo com todas essas cenas que passam na TV, de pessoas que estão sendo aí perdem as suas vidas, mas também nós vemos grandes demonstrações de compaixão, misericórdia, empatia, fraternidade, porque há sempre uma pessoa disposta a ajudar o próximo. A fraternidade brasileira. Temos ou não uma boa convivência entre diferentes etnias, povos e religiões no Brasil? Me respondam essa questão para a atividade, tá bom? Mas depois que fizermos essa leitura. Esse é um assunto polêmico entre pesquisadores e intelectuais brasileiros. Alguns afirmam que o racismo e a discriminação fazem parte da nossa cultura. Outros dizem que, de fato, houve uma matança de indígenas, escravidão de africanos e ainda hoje há racismo entre nós. Mas, apesar disso, em comparação a outros países, há uma boa relação entre nacionalidades e credos. Entretanto, hoje temos dados suficientes e tristes para afirmar que não há uma democracia racial entre nós. E a intolerância religiosa, sobretudo contra os cultos afro-brasileiros, tem crescido nas últimas décadas. Veja as notícias a seguir. O negro no mercado de trabalho. O racismo está engendrado de forma estrutural na nossa sociedade e traz consequências práticas. Professora,
na leitura do texto há algumas palavras que eu não estou conseguindo compreender. Como eu expliquei nas leituras, eu fui explicando na leitura, principalmente da carta de Dom Bosco, eu fui explicando algumas palavras. Outras eu não vou explicar propositadamente. Para quê? Para que você possa buscar lá no seu dicionário, de preferência aquele mesmo físico que você toca, tá bom? O livrinho lá, o dicionário, você vai buscar e você vai pegar os significados. Para quê, professora? Para nós enriquecermos o nosso vocabulário, exatamente. Uma pessoa que tem um vocabulário enriquecido é muito, muito, muito agradável de se conversar. Sem contar que fica muito mais fácil entender próximas leituras. E traz consequências práticas, uma vez que os negros possuem menos oportunidades em áreas essenciais. Um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, com dados de 2016, mostra, por exemplo, que quanto mais escolarizados os negros, maior a diferença de salário em comparação com uma pessoa não negra que tem o mesmo nível de instrução. Os profissionais negros que não completaram o ensino médio ganhavam 92% do que recebiam os negros com esse mesmo nível de estudo. Vocês entenderam o que eu falei? Os profissionais negros que não completaram o ensino médio ganhavam 92% do que recebiam os negros com esse mesmo nível de estudo. Ou seja, uma pessoa, né, um cidadão negro que tenha feito, que tenha completado inteiramente o ensino médio, ele só ganhava 8% a mais que um negro, não é? Que não tinha o mesmo estudo. Essa diferença cai para 85% entre os que têm o ensino médio completo. Quando se tratam de trabalhadores com ensino superior, os negros ganham somente 65% do que um trabalhador não negro com a mesma formação. O que isso quer dizer? Que se duas pessoas são formadas em direito, uma é negra, o outro é branco, o branco ganha 45% a mais do que 45% a mais que o trabalhador negro. O negro ganha somente 65% do que o branco ganha, então são 35%. Os índices de desemprego também são mais altos entre pessoas negras do que no restante da população. Durante a recessão econômica, é este grupo o mais impactado. De 2015 a 2016, a taxa de desemprego total dos negros aumentou em 14,9% para 19,4%, enquanto as dos não negros passou de 12% para 15%, não é? Menos acesso à educação. Há um fosso ainda na comparação de acesso aos estudos. Há um evidente atraso escolar dos negros que se perpetuou desde a abolição da escravatura, no século XIX. Desde então, a falta de suporte que admitisse a diferença deixou um déficit na formação deste negro. É bom nós entendermos aqui, vamos dar só uma voltinha na história, não é? Quando os negros foram postos em liberdade, não é, por meio da abolição da escravatura, os donos das fazendas não puderam mais mantê-los cativos. Então, o que foi que eles fizeram? Abriram as porteiras de suas fazendas e disseram, podem ir embora. Então, a abolição da escravatura deu apenas para o negro a liberdade daquela condição em que ele vivia. E qual era a condição do negro? O negro estava na condição de escravo. A abolição da escravatura tirou ele dessa condição, mas não o colocou em uma condição de igualdade e de direito. Eles foram colocados para fora das fazendas, mas eles saíram. Eles já não recebiam porque eles eram escravos e escravos. Não é uma das características da escravidão é a ausência de um pagamento. Ou então um pagamento é um pagamento mínimo. Mas no caso da escravidão não havia nenhum tipo de pagamento. Então eles foram colocados para fora das fazendas com a roupa do corpo, sem dinheiro algum. Muitos deles não sabiam ler nem escrever.
E eles saíram das fazendas, não tinham trabalho para eles, não tinha nada que eles fizessem, eles foram para as ruas, entendeu? Então, depois de muito tempo e muita luta, foi que eles conseguiram. Primeiro, eles conseguiram a liberdade. Primeiro, eles conseguiram sair da condição de escravos. Depois, com muita luta e após muitas gerações, muitas décadas e séculos depois, foi que eles conseguiram se livrar da escravidão da ignorância, não é? Da escravidão da falta de dignidade. Só que até hoje se repercute, até hoje há uma diferença nesse nível, nesse comparativo, ou seja, há uma diferença ainda muito grande entre negros e brancos. Não sou eu que estou falando, são os dados aqui que comprovam. Entenderam? Desde então, a falta de suporte que admitisse a diferença deixou um déficit na formação deste grupo. Um déficit que é sentido até hoje. A faculdade. Esse número saltou, vamos só entender, senão vai ficar perdida a leitura. Em 2005, somente 5,5% dos jovens pretos e pardos em idade universitária frequentavam a faculdade. Esse número saltou para 12,8% em 2015, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação à população branca. Contudo, a distância ainda é enorme, 26,5% dos estudantes brancos entre 18 e 24 anos estavam na universidade em 2015, 26,5% contra 12%. O analfabetismo também revela a desigualdade de condições de negros e brancos. Um levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação em 2016, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, mostra que a taxa de analfabetismo é 11,2% entre os pretos, 11,1% entre os pardos e 5% entre os brancos. Percebam aí o quanto que ainda há uma distância muito grande, não é? Com relação à educação, com relação à economia voltadas, não é? Não há uma igualdade aí econômica, educacional, social entre negros e brancos em nosso país. A relação entre escravidão e desigualdade. Por ter sido o último país do Ocidente a extinguir a escravidão, a relação entre o Brasil e a instituição, eufemismo utilizado para nomear a escravatura, ainda é intensa. Segundo o sociólogo e especialista em políticas públicas Humberto Laudares, cerca de 20% da desigualdade que acontece ainda hoje em municípios brasileiros tem como fonte a escravidão. Laudares acredita esse cenário a uma falha da sociedade do Estado brasileiro em promover a igualdade de oportunidades para os cidadãos. Para efeito de comparação, os municípios que abrigaram quilombos sofrem ainda mais. Nós testamos o efeito dos quilombos na desigualdade e encontramos que locais que sediaram quilombos são hoje 3% mais desiguais, são mais pobres e ainda têm um nível educacional inferior. Há municípios com características semelhantes, relata. Para ele, há um caminho para reduzir o problema, igualar as oportunidades. Saúde, educação, segurança a partir da infância. Então, aí vocês vejam que ele aponta, né? No finalzinho do texto, ele aponta um caminho para que isso seja solucionado, ou pelo menos para que tenha uma diminuição dessa desigualdade. E qual é o caminho? Oportunidades na saúde, na educação e na segurança, que é o que nós percebemos que ainda não acontece como deveria acontecer. Bem, meus amores, lembra que eu falei, não é? Que eu perguntei do Carlinhos, antes que a nossa aula encerre, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Thaís entendeu que Carlinhos era o próximo dela, mesmo ele sendo bem complicado, mesmo
ele dando trabalho na sala de aula, xingando os colegas. Quando a Thaís se aproximou, que vocês lembram que quando eles se encontram no centro, eles conversam e aí ele vai e conta para ela um pouco da vida dele, não é? Que ele não tem pai, que a mãe casou com outro homem, que o homem agride ele fisicamente. Então aquela violência do Carlinhos, ela tem uma origem. E aí ela decide mudar a forma como ela vê o Carlinhos e a forma como ela se relaciona com o Carlinhos. Lembra que ela convida o Carlinhos para a festa de aniversário dela e também convida os amigos da escola para que eles se aproximassem e a partir daí o Carlinhos tem uma transformação? Então, essa transformação de Carlinhos foi possível que a Thaís conseguiu entender realmente a passagem do bom samaritano. Que a pessoa que precisa de mim, seja ela aqui ou no Japão, ela é meu próximo. E cabe meu espírito de fraternidade fazer com que eu vá até ela, da forma que for possível, física ou não, pelos meios das redes sociais, que eu vá até ela tentando solucionar. E esse também é o papel das ONGs. As ONGs estão aqui, aí você pode até me fazer a pergunta, professora, mas você não me falou que a ONG faz parte do terceiro setor? E que o terceiro setor só existe porque o primeiro, que são os nossos administradores, que são as pessoas que detêm o poder, não é? E esse poder que está na mão do presidente da República, está na mão dos governadores e dos prefeitos, esse poder público. O terceiro setor, ele existe porque o poder público não cumpre com o que ele deveria fazer. Ou seja, se a educação não está boa, ou então se algo, né, se alguma lei precisa ser cumprida, não é cumprida de fato, ou alguma lei na parte da saúde, ou então em qualquer outra situação que seja de responsabilidade do poder público, e ele não cumpre, o terceiro setor vai lá, também por meio das ONGs como exemplo, e faz o que o poder público não faz, não é isso? Então isso quer dizer que o nosso poder público não age? Sim, ele age sim, mas infelizmente ele age com uma certa deficiência, tá ok, meus amores? E como vocês viram também, quando nós falamos de fraternidade, aqui nós conhecemos um pouquinho, não é? Da realidade dos negros no nosso país. O negro que é deixado de lado, que é colocado no cantinho, não é que é dado para ele um espaço menor do que o que ele deveria ocupar, não é? Aquele negro que foi escravizado e que desde a escravidão, que ele tenta conquistar o espaço e ainda não conseguiu de fato, viram a disparidade que há entre os ganhos, não é? Dos brancos e dos negros, viram que há uma distância muito grande no que diz respeito à educação, viram que há uma distância muito grande também no que diz respeito ao emprego, e aí também passa pela violência, que será a leitura que vocês farão em casa, juntamente com a atividade, passa pela violência, e vocês vão ver que os índices de violência são altíssimos nas populações, os jovens, principalmente das populações negras. Então, meus amores, nos aprofundarmos aqui é para nós conhecermos e tentarmos nos ajudar e nos entender. Foi o que Dom Bosco fez. Dom Bosco, quando ele se propôs a ajudar a juventude, a orientar a educação da juventude, ele não fez nenhuma distinção. Então, o convite aqui é o exemplo de Dom Bosco, para que nós possamos ter a coragem de abraçar essas causas, entendeu? E de diminuir essas distâncias entre nós. Está bem na mão de vocês, que são a juventude, não é? Que é aquela frasezinha batida que todo mundo fala, que vocês são o futuro do Brasil. Vocês são sim o futuro do Brasil. Então, se vocês são o futuro do Brasil, tem uma responsabilidade muito grande entre vocês. E aí é que eu peço para que, nós aproximemos a nossa diferença da diferença dos outros. E aí essas diferenças vão se conhecendo, os conflitos vão diminuindo, a fraternidade vai brotando e o amor também. Não é isso? É essa mensagem que eu quero trazer para a nossa aula de hoje. Tá, meus amores? E eu deixo como atividade
além daquela pergunta que é feita lá no início da nossa aula, eu deixo como atividade para casa as páginas 55, a 56 e a 57. Estudem, voltem novamente ao conteúdo, releiam, façam pesquisas, ampliem o vocabulário de vocês. Vai lá, eu não entendi essa palavra, vai buscar no dicionário. Convido o papai e a mamãe também, que vai ser um momento de diversão para vocês, porque estudar também é muito bom. E conhecimento não ocupa espaço na nossa mente. Então eu deixo para vocês um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Tchau!